Irmãos, é um prazer estar novamente em casa, né? Bem, o tema dessa manhã é este, porque nós vamos hoje voltar um pouquinho no tempo. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 13, versículos 24 a 30. Eu vou começar a ler o primeiro versículo, eu gostaria que os irmãos continuassem a leitura de acordo com a passagem dos versículos. E propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Sabe, quando eu era pequeno, eu via essa parábola e eu sempre achava que era assim. O joio representam as pessoas ainda não convertidas dentro da igreja. O trigo representa as pessoas convertidas dentro da igreja. O campo representa a igreja e a colheita a vinda de Cristo. Acontece que, estudando mais profundamente essa parábola, existem três maneiras diferentes de classificá-la. E essas três maneiras diferentes separam o que eu no início imaginava que era apenas uma interpretação. Existem vários elementos nessa parábola. O primeiro elemento que aparece é o campo. O segundo elemento é o semeador da boa semente. O terceiro, o semeador da má semente. Depois temos o trigo, o joio, os ceifeiros e o tempo da colheita. Esses são todos os elementos dessa parábola. E, exceto em dois pontos, que é os semeadores, o semeador da boa semente e da má semente, o resto, de acordo com a interpretação, de acordo com a aplicação que damos a essa parábola, variam de significado. E para nós entendermos verdadeiramente o que essa parábola significa, nós devemos dividi-la em partes. Primeiramente, eu gostaria de já sairmos de uma premissa. A premissa é a seguinte: ambos semeadores, o semeador da boa semente sempre será Jesus. E o semeador da má semente sempre será o inimigo, o inimigo de nossas almas. Primeiramente, o campo tem três possíveis interpretações. Ele pode ser tanto o coração, tanto a igreja, quanto o mundo. Temos possíveis interpretações para o trigo, temos possíveis interpretações para o joio, e temos possíveis interpretações para a ceifa e os ceifeiros. E tudo varia se variarmos o campo. Então vamos começar da primeira interpretação. Quando o campo é o mundo, quando o campo no qual é semeado a verdade é o mundo, o trigo é representado pelos justos. Então, quando nós olhamos para essa parábola e dizemos que o mundo é o campo onde foi semeada a semente por Cristo, Cristo semeou no mundo os justos. Só que o inimigo também semeia os dele. Logo, o joio representa os ímpios. Saindo da premissa em que o campo é o mundo, o trigo são os justos e o joio são os ímpios.
A colheita é representada pela volta de Cristo. A colheita é a separação do joio e do trigo. E ela é representada pela volta de Cristo. E os ceifeiros são os anjos. Então, essa é a primeira interpretação e essa primeira possibilidade que temos dessa parábola. Só que varia. Quando o campo é a igreja, que a maioria das vezes nós aplicamos essa parábola para a igreja. Então, quando o campo é a igreja, a colheita não é a vinda de Cristo, como eu pensava quando era criança. A colheita é o fechamento da porta da graça. A separação do joio e do trigo é o fechamento da porta da graça. O trigo são os defensores da verdade na igreja. E o joio são aqueles que são apenas cristãos superficiais. São apenas pseudo-cristãos. São aqueles que só estão lá porque foram semeados pelo inimigo. E os ceifeiros desta representação, quando se trata da igreja, quando o campo é a igreja, o ceifeiro é a terceira mensagem angélica. Qual é a terceira mensagem angélica? Só para darmos uma relembrada. Qual é a terceira mensagem angélica? Bem, vamos mudar um pouquinho então. Qual é o conteúdo da terceira mensagem angélica? O que é a terceira mensagem angélica? Armand White, uma vez entrevistada, ela respondeu dizendo que a terceira mensagem do terceiro anjo nada mais é do que a justificação pela fé. Irmãos, reparam o quão importante é a mensagem de justificação pela fé? Uma vez que se nós não acreditemos que nossas obras não valem nada perante Deus, que os nossos frutos, não importa o quão bons sejam, foi o Espírito Santo que nos influenciou a fazer, só aceitando isso, nós seremos considerados trigo. Só aceitando isso, nós da igreja poderemos ser considerados trigo de Deus. Mas ainda tem uma terceira aplicação dessa parábola. A terceira aplicação dessa parábola é quando o campo é no coração. Agora tudo muda. Quando o campo é o coração, o trigo não é mais representado por pessoas. O trigo é a semente da verdade. É aquilo que nós também podemos dizer que é a mensagem de justificação pela fé. Essa é a semente da verdade em nosso coração. O que uma vez era o que fazia ceifa, eram ceifeiros da mensagem, da possibilidade anterior, é agora o trigo, é a mensagem de conversão. O joio são as falsas doutrinas. É aquilo que nós acreditamos, muitas vezes temos convicção que vai nos levar à perdição, à salvação. Mas, na verdade, são apenas doutrinas humanas. É aquilo que nós abrimos mão muitas vezes, mas não tem real significado para nossas almas. Não tem real significado para a existência de nossa fé. A colheita aqui é quando a alma toma o conhecimento da verdade. Quando eu tomei o conhecimento da verdade, a colheita então aconteceu em mim. Eu aceitar ou não a verdade, eu aceitar ou não esse conhecimento, determina para qual celeiro eu vou. Ou se eu vou para o celeiro ou se eu vou para o fogo. É individual aqui. E aqui, pela primeira vez, os ceifeiros são seres humanos. Pela primeira vez, os ceifeiros podemos nos colocar nesse trabalho tão honroso. Só que nós precisamos ser o trigo, precisamos ser os ceifeiros nessa aplicação. E como ser homens participantes da natureza divina? Como ser as pessoas que vão levar a mensagem ao mundo? Qual é o principal requisito? Dentro da aplicação do trigo, temos a resposta disso. Acreditem ou não,
A parábola do trigo já foi contada antes no Antigo Testamento. Irmãos, querem conferir? Vão encontrar o texto. Acreditem ou não, a parábola do joio e do trigo já foi falada anteriormente. E muitos têm esse salmo de cor e não veem a importante mensagem que ele passa. O que está escrito lá em Salmos 1,4? Diz assim: não são como os ímpios. Quem não são como os ímpios? Os justos. Mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Quem é semelhante à moinha que o vento espalha? Os ímpios aqui. Irmãos, alguém sabe o que é moinha? Ninguém faz ideia do que é moinha. Por isso que na maioria das versões é semelhante à palha que o vento espalha. Mas sabe o que quer dizer aqui? No moinha, quer dizer, como eu posso dizer? Sabe aquela parte superficial do trigo? Porque dentro da espiga tem aquelas palhas e o grão. Tudo que não é grão na espiga é chamado de moinha. A palavra em hebraico representa não toda a espiga em si, como é dito em português, a moinha, mas a palavra em hebraico diz apontando a só aquela casquinha que está só envolvendo o trigo. Por quê? Porque o justo é diferente dos ímpios. Porque ele não é como a moinha que o vento espalha. Por que ele não é como a moinha que o vento espalha? Como acontece o espalhar da moinha? Quando alguém vai malhar o trigo, vai separar o trigo da palha, vai separar o trigo da moinha, o que eles fazem? Colocam-se numa grande peneira e chacoalha e joga ao ar. E a palha vai embora, a moinha vai embora e fica só o trigo. Agora eu pergunto, por que o justo não voa? Porque ele tem consistência, porque ele tem peso, ele está firme. É por isso que o justo não voa. É por isso que o justo não pode ser considerado como a palha. E sabe qual a principal diferença? Uma das principais diferenças entre o joio e o trigo? O joio não tem consistência. O joio não tem peso. Você joga uma espiga de joio no ar. Se joga uma espiga de trigo, vai cair imediatamente no chão. Mas se joga